Oi, pessoal, tudo bem? Tudo legal? Que bom. Hoje nós vamos bater um papo sobre o seguinte: é, a asma, ela acomete com algumas características alguns grupos. Grupo das crianças, grupo dos adolescentes, grupo dos idosos e o grupo das gestantes. As gestantes têm algumas características que tornam o tratamento da asma durante a gestação um pouco diferente. Algumas coisas a gente precisa saber. Então, sobre esse assunto, como controlar a asma durante a gestação? Esse, esse esquema, esse entendimento, ele vai passar por algumas coisas que precisam ser mais potencializadas durante a gestação. Olha só, o ponto mais importante no controle da asma na gestação é que você que vai estar grávida, você que já está grávida, quer entrar na gestação com a sua asma sob controle. Esse ponto ele é fundamental. Você já tira um bocado de problema se você já entrar com a sua asma controlada na gestação. E eu vou te explicar por que isso. O que acontece é que a grande maioria das pesquisas no mundo inteiro vem mostrando algumas características das complicações de mortalidade da mãe e do feto em relação à asma, e os principais são esses aqui. Olha só. A grande maioria das gestantes que têm asma pioram da sua asma durante a gestação porque elas não têm o controle da asma. Olha só, vou explicar de novo. Durante a gestação, a asma daquela mulher pode piorar, se agravar, porque ela não mantém a asma sob controle. Pensa então o oposto. Se você mantém a asma sob controle, e principalmente se você já entra na gestação com a asma sob controle, a probabilidade, a chance da asma piorar durante a gestação, bem pequena. Deu para você entender? Então, subestimar, deixar ter crises, te coloca em risco para que durante a gestação ela vá se agravando. As crises vão se tornando mais próximas e mais intensas, mais fortes. Isso coloca não só a sua qualidade de vida durante a gestação ruim, você mãe, mas a qualidade de vida intrauterina do seu bebê também fica prejudicada. Você entende, você tem esse conhecimento de que o oxigênio para o seu neném viver, se desenvolver, criar os órgãos, esse oxigênio lá do neném chega nele pelo cordão umbilical, que está um lado grudadinho nele, no neném, e o outro lado lá na placenta, que é uma estrutura que fica aderida na parede de dentro do útero, tem contatos via sangue com o seu sangue, então você respira e pega o oxigênio, e lá na placenta, esse seu oxigênio que está no seu sangue passa para o cordão umbilical e vai lá para o seu neném. Então ele respira com os seus pulmões. Se os seus pulmões não estiverem bem, ele lá dentro do seu útero não respira bem. Então, olha só, as crises que têm maior risco para a gestante e para o feto são aquelas crises onde a gestante subestima a crise. Olha só, você podia achar que não, olha, aquela gestante que tem maior risco
para ela ou para o neném é aquela que tem asma grave. Presta bem atenção, a informação não é essa. A informação é aquela que tem asma, mesmo que não seja grave, mas que ela subestima a crise. O que é isso? Está começando uma tosse e ela empurra com a barriga. Daqui 1, 2, 3 dias ela está chiando, está apertando o peito, ela empurra com a barriga. Não dá importância, não valoriza, não faz uma atitude para recuar aquela crise. Então, o maior número de risco para a gestante e para o feto é quando você, mamãe, empurra aquela crise de asma sem dar valor para ela, ela pode ir lá para cima e botar você, o neném, num hospital, numa UTI ou até complicações que são mais graves. Então, cabe aqui a gente entender o seguinte: não pode subestimar. Não pode. De forma nenhuma. Porque senão você entra em potencial de risco. Não se brinca com isso. Para você e para o seu neném. Seguinte. Bom, então no tratamento da asma, visto esse comportamento, e todas essas informações foram a nível comportamental. Agora nós vamos falar o quê? Quais as atitudes médicas que são orientadas para a gestante que tem asma. Então, tratamento da asma, muito semelhante da mulher que não está grávida, ou do homem, da criança. Gatilhos, está de olho nos gatilhos ambientais. Gatilhos físicos, por exemplo, mudança climática, é um gatilho físico. Mudança de temperatura corporal, ficou tomando ali uma chuvinha, ficou batendo papo lá fora e tomou um sereno, está tomando mais sorvete do que devia, ficou mexendo na água gelada, botou o ar-condicionado geladão. Agressão física do meio. Agressão química. Respirando produtos que têm odores que desencadeiam asma. E isso, toda gestante que tem asma já tem essa informação da vida dela antes de estar grávida. Não é? É aquela mulher que já sabe, se eu respirar isso, se eu respirar aquilo ali, eu sei que eu tenho tosse ou chio, tenho falta de ar. Então, sejam gatilhos químicos, sejam poeiras orgânicas, poeira de casa, poeira de uma lavoura, poeiras que têm proteínas, ou inorgânicas, aquelas, por exemplo, lá, você está na rua e passou um caminhão e levantou um poeirão lá do chão. Também são gatilhos e você sabe disso. Germes. Esse ponto do germe a gente tem que falar alguma coisa mais profunda. A gestação já coloca você numa situação de imunidade mais baixa. Então você já é mais propensa a infecções. Se você tem crises de asma de forma repetida e você já tem uma propensão a fazer infecções, pode fazer infecções respiratórias. Uma delas, a pneumonia, a bronquipneumonia, e isso te põe em um patamar de gravidade ainda mais alto, porque não é só mais a asma. Você vai ter asma mais uma pneumonia, asma mais uma bronquipneumonia. Desencadeada, que apareceu por causa de uma crise de asma, que junta esse pacote e te coloca num patamar de risco maior. O farmacológico, que são os remédios. Então, seus preventivos, que são divididos, como você já sabe, nos corticoides inalatórios, são aqueles do uso diário, que você vai inalar todo dia, porque ele funciona como protetor da sua mucosa respiratória, para ela não ficar briguenta. Os broncodilatadores de ação prolongada, que nos remédios de hoje em dia, eles vêm juntinhos, um corticoide inalatório e um broncodilatador de ação prolongada. Prolongada porque ele dura um número grande de horas com uma aplicação ou só 2 ao dia. E os broncodilatadores de ação curta, que são os de crise, mais comum no nosso país, que é o Aerolim Spray. Esse é para presença de sintoma, ele não é preventivo, ele é de crise. Então, na realidade, na hora em que a gente tem toda essa orientação, mais uma atitude que seja comportamental, como a gente estava falando lá atrás, você está gerando uma proteção para você, uma proteção para sua família e uma proteção para o seu bebê. Então, pensa, raciocina. É tudo muito simples.
só precisa fazer. Não seja prisioneira da asma, porque nessa cela, durante a gestação, não está só você, tem o seu bebê. Ok? Então, foi ótimo falar com vocês. Muito obrigado, gratidão. Um beijo enorme no coração. E até o nosso próximo vídeo.